Olá, bem-vindo ao nosso vídeo de introdução à astrologia, cuja intenção é fazer com que a gente consiga entender com maior proximidade o porquê desse desenho aqui, quais são os elementos dele, qual é a essência dele, como a gente chega até ele e como ele trabalha. Meu nome é Mayara, eu sou astróloga e taróloga e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como a gente chega até esse resultado aqui, certo? Em primeiro lugar, o que é um mapa astral? Para a gente responder isso, a gente precisa se lembrar o que é um mapa. O que é um mapa? O mapa é a representação gráfica, é um desenho de algo que é infinitas vezes maior e ele é diminuído, esse desenho é diminuído de tal maneira que a gente consiga visualizar o todo para saber onde está cada coisa e se orientar a partir daquele desenho ali, certo? O mapa é isso. O mapa astral seria o desenho do posicionamento dos planetas em determinado acontecimento. Pode ser no nascimento de alguém, por exemplo, né? O nosso mapa astral, ele é a representação do céu do momento em que a gente nasceu. É igualzinho o que está no desenho é lá em cima? Não é necessariamente assim. Mas isso é um assunto para um outro vídeo. Por enquanto, basta a gente saber que é uma representação daquele momento ali. Ele foi pensado de maneira que o nosso mundo, o nosso planeta Terra, né, ele esteja no centro. Então, a gente estaria aqui no centro. Ele tem quatro linhas principais, essas aqui, ó. Essas quatro linhas, elas marcam os quadrantes, os quatro ângulos principais. Aqui seria o horizonte, né, da onde a gente está na nossa orientação dentro do nosso planeta Terra. Aqui seria leste, aqui seria oeste, é o contrário do nosso mapa mundi. E aqui a leste é onde o Sol nasce, aqui a oeste é onde o Sol se põe. Aqui seria o meio do céu, que é o ponto mais alto do céu, que a gente consegue ver aonde a gente está. Né? Então, aqui, quando o Sol passa aqui, é o meio-dia. E quando o Sol passa aqui embaixo, é o ponto mais abaixo da nossa orientação na Terra, tá? É aqui que a gente tem o ascendente. Por quê? É onde vão ascendendo os signos, né? Do nosso ponto de vista. Esses aqui são os signos. Eles têm essa ordem sempre. Eles estão sempre subindo na nossa visão aqui, né, de horizonte, digamos assim. Não sei se vai dar para entender dessa maneira, mas uma maneira mais simples de explicar é essa, né? Na nossa orientação a leste são os signos que estão subindo. Nesse exato momento tem alguns signos subindo ali a leste e tem o signo oposto a ele está descendo, aonde o Sol se põe, que é chamado também de descendente, tá? Se você reparar, os planetas, que são esses símbolos que estão aqui dentro do mapa astral, em resumo, eles estão posicionados nos signos, nesse céu simbólico. Quando aquele signo onde determinado planeta se encontra está ascendendo lá no horizonte, na nossa visão desse céu simbólico, a gente diz que esse planeta também está ascendendo, também está subindo a leste, digamos assim. Então, recapitulando, esses símbolos de fora são os signos. Esses símbolos de dentro são os planetas, os astros e outros pontos sobre os quais a gente também vai falar, né, mais para frente. E a gente também tem as casas do mapa astral, que no caso são essas linhas, aquelas quatro linhas principais que a gente estava conversando agora há pouco, que formam os quadrantes, né, os quatro ângulos do mapa astral. E também essas outras que as complementam. Ao todo, você pode perceber que são 12 casas. Né? Tem essas quatro principais e essas outras que, dependendo, elas são secundárias, vai de cada mapa astral, mas essencialmente falando, elas vêm depois no sentido de força, tá? Elas são as casas, a gente vai falar sobre o porquê de cada casa, qual o assunto de cada casa, mas isso muito mais para frente, né? Acredito que a gente deva começar do começo, né? Basicamente. Então a gente vai começar falando sobre os signos e as essências deles, né? Eles são cenários e eles têm particularidades, né? Esses cenários eles têm particularidades e eles dão um colorido diferente a cada planeta que está posicionado neles, sabe? Quando um planeta está posicionado em um signo,
ele ganha um pouquinho das qualidades daquele signo, dos adjetivos daquele signo, né? E tem planetas que se sentem melhor colocados em alguns signos, porque os adjetivos desses signos casam bem com os assuntos desses planetas. E tem planetas que não ficam tão bem colocados em alguns signos, porque os adjetivos desses signos não batem com os adjetivos essenciais desses planetas. Beleza? E a gente vai entender, só de entender a essência de cada um deles, tanto os signos quanto os planetas, você já consegue ver se eles têm qualidades parecidas ou não, né? E eu acredito que entender a essência do signo também já dá uma boa base para a gente começar a falar sobre o resto desses símbolos aqui, certo? Então vamos lá. Eu vou dividir por elementos, tá? Mas a ordem dos signos basicamente é essa: Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Beleza? E as qualidades de cada signo, elas estão diretamente ligadas às estações do ano. A gente tem 12 signos, pelos quais o Sol percorre ao longo de 12 meses, né? Basicamente, em média, um mês em cada signo. E esses signos, esses 12 signos, eles foram divididos em 4 partes, que são as estações do ano. São as fases do Sol ao longo do ano. E cada fase do ano tem 3 signos, cada fase, cada estação é composta por 3 signos, pelo Sol passando por 3 signos. Então, o primeiro signo de cada estação sempre vai ser um signo cardinal, o segundo sempre vai ser um signo fixo e o terceiro sempre vai ser um signo mutável. Por quê? Cardinal é o signo de inícios, de abertura, de começo mesmo, né? E são signos que marcam o início de uma estação. Os fixos são aqueles que estão lá no período onde a estação se estabelece, ela continua ali. E os signos mutáveis, eles têm tudo a ver com o final de cada estação, que é o momento em que o Sol está finalizando aquele ciclo, né, e se preparando para entrar num ciclo novo. E esses signos mutáveis, eles têm tudo a ver com flexibilização, com modificação. A primeira estação do ano é composta por Áries, Touro e Gêmeos, ou seja, pelo posicionamento do Sol em Áries, em Touro e Gêmeos, né? Áries é um signo cardinal, Touro um signo fixo, Gêmeos um signo mutável. Você pode ver que isso vai se repetindo. A segunda fase do ano, a segunda estação, é composta por Câncer, Leão e Virgem. Né? E você pode perceber que Câncer é um signo cardinal, Leão é um signo fixo e Virgem é um signo mutável. Câncer dá abertura à estação, Leão mantém a estação e Virgem é do finalzinho da estação, onde já está se preparando para começar um ciclo novo. Entendeu? Então, essa é a essência das qualidades dos signos, né? Cardinal, fixo e mutável. E fora essas qualidades, essas 3 qualidades, a gente tem os elementos dos signos, tá? Então, são os 4 elementos mesmo, que a gente já conhece, que são fogo, terra, ar e água, né? E os signos de fogo, eles são muito ligados à ação, a trazer as coisas à tona. Fogo em si tem muito a ver com a vitalidade, com aquela coisa quente mesmo, né? São terrenos quentes, inclusive, quentes e secos. Os planetas ali posicionados se tornam mais ativos de fato. São signos ativos, então os planetas ali eles se tornam mais ativos. Bem como os signos de ar, que também são ativos, né? A gente chama de signos masculinos, são terrenos de ação, mas ar tem muito mais a ver com o plano mental do que com a ação de fogo, né? Os signos de ar eles têm tudo a ver com a comunicação, com o pensamento, com a interação social, são terrenos quentes e úmidos, né? Já não tem aquela coisa seca de fogo, já tem uma interação mais maleável na sua essência, eles são sanguíneos. E tem os signos passivos femininos, que eles são mais reativos do que ativos. No caso, a gente tem o elemento terra, né, que é um elemento passivo, que é muito ligado à praticidade do dia a dia mesmo, às coisas terrenas de fato. A própria administração, que é terrena e tem tudo a ver com os signos de terra,
é passiva. Por quê? Porque administrar é lidar com o cenário em volta, com aquilo que você percebe, com aquilo que você vê, com o que é plausível, tangível, palpável. Você pode imaginar assim, os signos terrenos eles têm tudo a ver com o material, o óbvio, aquilo que é fato, que já está presente na nossa percepção. E tem os signos de água, que também são reativos, assim como os de terra. E eles são muito ligados às emoções, aos sentimentos. Ao contrário de fogo e ar, que são ativos, eles são terrenos assim, onde os planetas ficam mais na observação do que na ação. Mas ao contrário dos signos de terra, eles não têm um compromisso com aquilo que é fato ou que é tangível. Eles são muito ligados à intuição, são muito ligados às percepções daquilo que não é real ainda, mas pode vir a ser. Aquilo que não é muito óbvio à nossa visão terrena, mas a gente pode enxergar por outros meios, porque a gente pode sentir, porque a gente pode intuir. Então a gente pode entender dessa maneira. Os planetas posicionados em signos de fogo, via de regra, vão ter suas energias, seus assuntos muito mais óbvios, claros. Os signos de fogo eles são muito voltados à coragem, sabe? Tanto que uma pessoa que tem muitos planetas posicionados em signo de fogo e o próprio ascendente também, quando não tem nada segurando aqueles planetas ali, é muito fogo para muito poucos outros elementos, a pessoa tende a ser até impulsiva, né? Tem coragem em demasia, pode ser até perigoso para a pessoa. Já uma pessoa que tenha deficiência de fogo, ou seja, não tenha planetas pessoais posicionados em fogo ou pontos fortes posicionados em fogo, o ascendente, por exemplo, não se preocupe que a gente vai explicar o que são planetas pessoais, tá? Mas uma pessoa que não tenha nada assim relevante posicionado em signos de fogo, ela costuma, via de regra, aparecer menos, né? Ter menos coragem, ter menos vontade de se colocar em risco às vezes, né? Porque uma pessoa com bastante fogo, ela não tem medo de se colocar em risco às vezes, né? Como eu disse, é um elemento assim de dar a cara a tapa mesmo, né? Então os astros, quando eles estão posicionados em signos de fogo, os assuntos deles se tornam muito mais corajosos, né? E uma pessoa que já tem bastante planetas em signos de água, a pessoa já vai ser muito mais sentimental, muito mais, vai ser muito intuitiva, né? Sentir muito as coisas. E a pessoa que tem deficiência de elemento água vai ter um pouquinho mais de dificuldade, não só de entender os próprios sentimentos, mas também os sentimentos das pessoas. Ela pode ter uma dificuldade de se expressar os sentimentos mesmo. Se tiver bastante ar, pode ser que ela consiga expressar de uma maneira mais racional, mais fria, mais calculista, via de regra, tá? Ar, como é elemento quente e úmido, ainda dá um pouquinho de umidade, né? Mas quando tem muita secura, muito de fogo e terra, por exemplo, né? Que são elementos secos, aí a pessoa literalmente vai ser mais seca mesmo, sabe? Na hora de se expressar. Quando a pessoa tem bastante planetas posicionados em elemento ar, vai ser uma pessoa muito comunicativa, uma pessoa muito voltada à expressão, à autoexpressão, a ouvir, a falar, a pensar, a criatividade, a passar ideias para frente e aprender coisas novas. Basicamente, e uma pessoa que tem deficiência de elemento ar, que não tem planetas pessoais posicionados em signos de ar, ela literalmente vai ter mais dificuldade, não só de passar aquilo que ela está tentando passar para o outro, falar, de se expressar, como também muitas vezes uma certa dificuldade em aprender, não só de absorver informações, mas também de passar informações para frente. A pessoa que tem bastante do elemento terra, ela literalmente vai ser muito mais voltada às coisas terrenas. Ela vai levar a sério não só os seus resultados físicos desse mundo, como também todas as responsabilidades, todas as limitações, todos os compromissos que envolvem aquilo que ela quer realizar nessa vida. A deficiência de terra mesmo, nem o ascendente esteja por ali, a pessoa literalmente não vai se importar nem um pouco com o plano material, ou muito pouco. De maneira que seja até difícil, às vezes, lidar com as coisas com praticidade. É claro que pode ser que as circunstâncias externas a façam se preocupar
com o que ela precisa resolver nesse mundo terreno nosso, mas no fundo, a importância que ela dá não é lá das maiores. Os astros, ou seja, os planetas e os luminares, que são o Sol e a Lua, eles têm também as suas particularidades e são os verdadeiros agentes dentro do mapa astral. Signos não fazem nada, né? Eles sozinhos, eles são apenas cenários, eles são apenas lugares aonde os planetas estão posicionados. Vai dar um colorido diferente aos assuntos deles, mas quem vai agir no fim das contas são esses planetas. Então, basicamente, a gente precisa falar sobre cada um deles e falar onde eles se sentem melhor colocados e aonde eles se sentem não tão bem colocados. A gente tem as dignidades e as debilidades. As dignidades são signos, cenários, né? Aonde os planetas conseguem lidar melhor. É literalmente como se tivesse dignidade mesmo. É como se os assuntos do planeta fossem beneficiados, fossem bem trabalhados. Tem o domicílio, que a gente pode entender como literalmente sendo a casinha do planeta ali, onde ele manda, basicamente. Os domicílios são signos aonde os planetas mandam, onde os astros mandam. Tem uma coisinha chamada exaltação, que é uma outra dignidade, mas é um pouquinho diferente. A exaltação é o signo onde o planeta não está em casa, necessariamente, mas os assuntos desse planeta são muito bem recebidos. Aí tem as debilidades. A gente tem o detrimento, que é o contrário ao domicílio, que é o contrário à casinha daquele planeta. É o signo oposto, onde aquele planeta não encontra tantas possibilidades, as coisas são bem contrárias aos assuntos deles, então eles têm uma certa dificuldade de expressar seus assuntos. Tem a queda, que embora não seja o signo oposto ao domicílio deles, é um lugar onde os assuntos deles assim, têm muita dificuldade de serem expressos. E existem outros tipos de dignidades, que são as dignidades menores. Existem também as dignidades acidentais, debilidades acidentais, mas isso também vai ficar mais para frente, porque para não haver confusão aqui no que a gente está conversando. Então, basicamente, a gente vai falar primeiro só dos domicílios, das exaltações, das quedas e dos exílios, tá bom? O Sol é o astro-rei, por isso ele é o ponto vital de um mapa astral. E se a gente estiver falando de um mapa astral de nascimento, um mapa natal, ele representa o eu interior da pessoa, aquilo que traz desejo, que faz a pessoa se sobressair enquanto indivíduo, é o ego, né? Então, assim, por se tratar do ego, o Sol precisa estar em ambientes de coragem, de pioneirismo, de capacidade de individualidade. E isso ele encontra muito bem em Leão e Áries. Leão é o domicílio dele, aonde o ego pode ser dividido sem problemas do coletivo, as vontades próprias, o próprio norte é bem individual mesmo. Em Leão, o Sol consegue expressar bem suas energias, essencialmente falando. A mesma coisa em Áries, que também é um signo de fogo, assim como o Leão, aonde o ego consegue se expressar sem maiores receios, sem maiores bloqueios, como eu disse, isso essencialmente falando, levando em consideração só o posicionamento por signo. Quando a gente está falando só do Sol posicionado por signo, ele em Leão e em Áries consegue expressar muito bem a individualidade. Ele está forte quando ele se encontra em Leão ou Áries. Mas quando ele se encontra em Aquário e Libra, tem uma dificuldade ali. Né? Como a gente viu agora há pouco, os signos de ar eles são muito ligados à interação entre pessoas, eles são muito ligados ao envolvimento e também ao equilíbrio entre pessoas, à ponderação, ao raciocínio, à observação, à percepção de que talvez o individual não esteja lá tão certo. E Libra é a queda do Sol porque ele é um signo muito voltado ao outro. Ele é o signo da balança, do equilíbrio. Então, o indivíduo, o individual, sempre vai estar
pesando, né? Sempre vai estar esperando que algo o complemente. Então o ego, ele perde um pouco da força quando o Sol está posicionado em Libra. Já Aquário é um signo do coletivo, do todo, das pessoas em geral. Então o Sol, que é o ego, não consegue se colocar muito bem ali, porque fica muito em busca do outro, muito voltado ao outro, aos outros, né? Enquanto Libra é voltado ao outro, ao equilíbrio em duas partes, entre duas partes, Aquário quer se equilibrar ao todo mesmo, aos grupos. Então o Sol tem mais dificuldade em expressar suas energias, que são mais voltadas ao ego ao reconhecimento pessoal e individual, quando ele se encontra nesses dois ambientes. Enquanto o Sol fala do ego, do brilho pessoal, de como nós nos separamos enquanto indivíduos, aquilo que nos faz ter reconhecimento, que nos leva a ter o reconhecimento, e é muito ligado ao sucesso nessa vida, a Lua já fala de uma coisa muito mais assim profunda, que envolve a nossa necessidade de segurança, as nossas profundidades, as nossas sensibilidades, nossas fraquezas. Ela tem ligação com a mãe, assim como o Sol tem ligação com o pai, se o nascimento for diurno, ou seja, se a pessoa nasceu de dia. A Lua, ela sempre vai simbolizar a mãe. Ela sempre vai falar das nossas necessidades emocionais, o quanto elas foram preenchidas ou não. E ela tem domicílio em Câncer e exaltação em Touro. São dois terrenos de fertilidade. Touro é o domicílio noturno de Vênus. Fala muito do trigo, né, das colheitas. E Câncer é o signo de água. A água é fértil. E Câncer tem essa coisa de cardinal, de movimento. Ele dá aquela movimentação da vida, né, para a Lua. Porque se a gente for analisar, Escorpião também é um signo de água, mas é a queda da Lua. Escorpião seria a água parada, é fixa, né? E onde falta movimento também falta essa coisa da fertilidade, do crescimento, né? Não é tão fluido como num terreno como Câncer, né? E Capricórnio é o exílio da Lua, primeiro porque é o oposto a Câncer. Então, ao mesmo tempo que Câncer dá essa possibilidade da Lua se voltar mais às suas necessidades íntimas de segurança, de nutrição, tanto do corpo quanto da alma, da espiritualidade, né? Capricórnio não é muito voltado para essas coisas, ele é terreno, assim como Touro, só que ao contrário de Touro, que é a terra fixa, que permite que aquilo que foi plantado vá crescendo ao longo do tempo e se fortificando, Capricórnio não, é cardinal, ele é de buscas terrenas, buscas lá fora, construções, estruturações. E a Lua ali em Capricórnio, os assuntos dela são meio nem sempre esquecidos, mas muitas vezes deixados de lado. A Lua, quando ela está fraca no mapa astral, a pessoa tem dificuldade de ver aquilo que ela precisa para se nutrir, para se preencher, para estar plena. Ela também tem uma certa dificuldade de visualizar as necessidades emocionais do outro. E isso, como eu disse, é só com relação ao posicionamento da Lua, tá? Depende muito do mapa astral como um todo. Mas quanto melhor a Lua for colocada, mais a pessoa vai ter noção daquilo que está entranhado na alma, nos pensamentos, nas emoções, nas suas fragilidades, mais noção das próprias fragilidades e dos próprios limites a pessoa vai ter. E quanto pior for colocada a Lua, menos noção da sua própria profundidade, das suas próprias necessidades, a pessoa vai conseguir ver de maneira fluida. Ela pode até conseguir enxergar, mas é um pouquinho mais difícil. É como se não houverem coisas empurrando para que ela consiga enxergar, ela não vai ver de uma maneira muito óbvia, não tão óbvia quanto poderia. Depois dos luminares, que são o Sol e a Lua, que falam do princípio ativo e o princípio passivo do mais profundo do nosso ser, a gente tem Mercúrio, que é muito ligado à razão, à comunicação, às palavras, às informações, àquilo que é dito. Ele tem tudo a ver com o marketing, com a propaganda, com as cartas, a tecnologia, tudo aquilo que passa a informação de uma pessoa para outra, a observação das coisas, o olho clínico, a crítica. Essas coisas são ligadas a Mercúrio. Os luminares, eles têm domicílio em um signo só, se você perceber.
A partir daqui, a gente vai ver que os planetas eles têm 2 domicílios. Mercúrio tem domicílio em Gêmeos, que é o domicílio diurno. Você se lembra que agora há pouco a gente falou que os signos de ar são diurnos, são ativos? Então, Gêmeos é um signo diurno e é o domicílio diurno de Mercúrio. Em Gêmeos, Mercúrio consegue toda essa coisa da comunicação de ar, ele consegue lidar com isso da maneira mais fluida possível, porque Gêmeos é mutável, então ele permite que a informação venha e vá e que haja flexibilidade naquilo que se percebe, nas informações que vêm e que vão. Há muito espaço para o aprendizado, para as informações circularem, né, por essa característica mutável. Assim como Virgem, que é o domicílio noturno e que também é mutável. Só que ao contrário de Gêmeos, Virgem é um signo terreno. Ele está mais ligado ao lado crítico de Mercúrio, ao lado prático de Mercúrio. Né? Se Mercúrio são os aprendizados, aquilo que a gente conhece, Virgem seria a prática disso, colocar em prática aquilo que a gente andou aprendendo, as nossas percepções. Né? Então, ali em Virgem, Mercúrio consegue captar coisas com muita facilidade. Só com observação terrena das coisas que consegue tocar. Ao contrário de Virgem, a gente tem Peixes. Lembrando que Virgem também é a exaltação de Mercúrio. A astrologia moderna coloca Aquário como a exaltação de Mercúrio, o que não faz sentido porque Aquário é fixo e Mercúrio precisa dessa coisa da movimentação das informações, né? E em Aquário, Mercúrio se torna muito rígido nesse sentido. Então, a exaltação de Mercúrio, na essência, na astrologia tradicional, é Virgem. É o domicílio noturno e ao mesmo tempo a exaltação. Ao contrário de Virgem, a gente tem Peixes. Peixes não só é a queda de Mercúrio, como é o exílio. É o signo oposto ao domicílio de Mercúrio, então é o lugar onde Mercúrio se sente mais mal colocado. Por quê? Ora, se Mercúrio fala das nossas informações, daquilo que é visível, plausível, que a gente pode analisar, em Peixes ele tem um problema na sua essência, porque Peixes é muito voltado àquilo que ainda não é, àquilo que ainda pode ser, é um terreno de fé, é o domicílio noturno de Júpiter, sobre o qual a gente vai falar mais para frente. Peixes é um terreno de nebulosidade, onde as coisas não são vistas com facilidade. É mais de sentimento, mais de intuição do que de razão. Tem uma certa dificuldade de manter o senso crítico afiado que Mercúrio encontraria em Virgem. Como Peixes é um signo muito fora desse planeta aqui, a pessoa vai ter uma mente, né, Mercúrio, muito fora desse planeta também, sabe? Falando resumidamente, muito resumidamente, é assim. O outro lugar onde Mercúrio tem um certo problema é em Sagitário. Sagitário é muito voltado às próprias convicções. Ele é mutável, sim, mas ele é muito de experimentar, conquistar, vivenciar. Sagitário é um signo de fogo. As coisas ficam muito sobre preciso vivenciar para entender isso daqui. E também tem muita tendência a se voltar ao que já acha que é. Tem uma dificuldade de aceitar posicionamentos muito diferentes. Ele mesmo precisa ir caminhando com as próprias pernas e se modificando com as próprias percepções, não aceitando muito a informação que vem de fora. Então, Mercúrio perde muito essa característica de facilidade de informações. A Vênus, ela também é conhecida como a pequena benéfica. Por quê? Porque os assuntos dela, no geral, são agradáveis. Se a Lua fala daquilo que nos preenche, nos nutre, mesmo nas nossas fraquezas, né, que fala muito da nossa segurança, a Vênus fala daquilo que vai além e que nos transborda, os ganhos a mais, fala muito do amor, dos valores, do dinheiro, das festas, das interações sociais, assuntos mais leves, fala também do sexo, das diversões. Vênus é ligada a Afrodite, na mitologia grega. O domicílio noturno de Vênus é Touro, onde ela expressa seu lado mais terreno, o conforto material, a utilizar aquilo que a gente ganha, os recursos dos quais a gente dispõe. Vênus fica muito mais sensorial quando em Touro, os 5 sentidos, né, ficam muito mais aguçados para lidar com os prazeres, né, dessa vida, já que os prazeres são assuntos de Vênus. E o domicílio diurno de Vênus é Libra, onde ela tem mais o seu lado social.
fala mais das interações sociais. Como Libra é um signo de ar, fala muito mais dos relacionamentos em si, dos compromissos, dos acordos. E a Vênus, por se tratar de coisas que são agradáveis, que são fáceis, que na teoria deveriam ser leves, os exílios dela são justamente os domicílios de Marte. Como a gente vai conversar sobre Marte daqui a pouquinho, tudo que envolve Marte tem a ver com luta, com necessidade de correr atrás e tal. Então, quando a Vênus se encontra em Áries e em Escorpião, que são signos de Marte, eles são buscados sem tanta leveza. A Vênus em Áries, ela se torna mais impulsiva, e aquilo que deveria vir naturalmente é buscado na garra, quando às vezes não é necessário. Você se lembra que a gente estava conversando que signos de fogo têm ligação com conquista, com buscas, e Áries tem tudo a ver com o pioneirismo, a individualidade? Pois bem, a Vênus ela trata do amor. E, dentre outras coisas, o amor, a interação entre duas pessoas, ou mais, enfim. Ela fala de interação entre pessoas. E Áries não só dá essa complicação de vivenciar os relacionamentos por ser um signo mais voltado à individualidade, como ele também dá a essa Vênus características de busca, de correr atrás. A Vênus em Áries, muito frequentemente, vai subestimar aquele amor que vem tranquilamente, aquele sentimento que não exige busca, que não exige luta. E em Escorpião, ela também encontra problemas, porque Escorpião é um terreno, assim como Áries, que ambos são muito ligados à guerra e às estratégias. Ali em Escorpião, as coisas de Vênus que deveriam vir tranquilamente, facilmente, elas são vistas com desconfiança, com uma profundidade muitas vezes até exagerada. Não por ser água, porque peixes também é um signo de água e ali a Vênus é exaltada. Por que em peixes a Vênus é exaltada? Porque ali o amor simplesmente é vivido. Peixes é um signo de água mutável, consegue receber mais naturalmente as coisas boas que vêm de Vênus. Ali em peixes a Vênus consegue expressar seus assuntos até de uma maneira onde eles são colocados em pedestais mesmo, né? E como a gente estava conversando, peixes não tem muito compromisso com o que é provável, com o que é racional. Assim como os assuntos de Vênus, eles vêm para transbordar, vêm a mais. São pequenos ganhos, sorte. Peixes lida bem com isso. Peixes, como a gente conversou, ele é um terreno de sonhos, é um terreno de fé, de otimismo, de acreditar nas coisas boas da vida. Ao contrário do signo oposto, que é Virgem. E Virgem é a queda de Vênus. Por que Virgem é a queda de Vênus? A gente acabou de falar sobre ele. É um signo racional, analista, que observa o que é tangível, provável. Como que você vai provar os assuntos de Vênus? Como você prova o amor? Como você mede o amor? Né? Virgem é muito voltado àquilo que se pode medir, àquilo que se pode catalogar. E os ganhos de Vênus, muitas vezes, eles fogem à razão. Então, a Vênus em Virgem ela acaba se limitando muito àquilo que a pessoa consegue perceber racionalmente falando. Ali, os assuntos de Vênus têm maiores bloqueios para simplesmente serem vividos. Se Vênus é a pequena benéfica, Marte é o pequeno maléfico. Por quê? Porque ao contrário dessa primeira, que fala de coisas boas, que a princípio são agradáveis a todos nós, Marte já fala daquilo que não é tão agradável assim, aquilo que exige mais da gente, as coisas nas quais a gente tem que se esforçar um pouco mais. É um planeta ligado às guerras, por quê? Porque fala de tudo aquilo que exige luta de nós. Fala do nosso dia a dia, inclusive, as coisas que nos desafiam na nossa rotina, as coisas que nos impulsionam e nos fazem ter que sair da nossa zona de conforto. Fala muito daquilo que a gente faz para nos proteger e proteger aqueles a quem a gente ama. A nossa maneira de lidar com as lutas no geral. Não, as lutas não precisam ser vistas na sua forma mais literal. Elas podem ser vistas como tudo aquilo que envolva cansaço, tudo aquilo que envolva esgotamento, força. As doenças são assuntos de Marte, as doenças mais agudas que vêm mais rápido, elas têm ligação com Marte, os acidentes têm ligação com Marte, tudo aquilo que dá uma dor de cabeça pra gente, que a gente tem que ficar resolvendo, tudo aquilo que muda a nossa rotina e que tem que ser visto com mais calma, com mais força de vontade, tudo isso é assunto de Marte.
E quem lida melhor com essas coisas é Áries e Escorpião. Escorpião no sentido estratégico. Escorpião é o signo passivo, onde Marte não tem a sua postura mais bélica e óbvia, mas tem aquela coisa de observação. Se Marte é muito ligado à guerra e Áries seria a linha de frente, Escorpião seria a estratégia que há por trás da guerra, aquela coisa de ficar espreitando de longe, ficar analisando o terreno, porque Escorpião é um signo de água, então assim, ele fala muito da percepção do que vem pela frente, fala muito da percepção e das estratégias que a pessoa já pode ir fazendo. É por isso que Vênus em Escorpião não lida tão bem, porque assuntos que deveriam vir com calma, tipo o amor, são vistos como coisas que necessitam de nós estratégias, que necessitam de nós um esforço a mais, né? Para a gente saber quais são os próximos passos. E Marte não lida bem, é claro, nos terrenos de Vênus, né? Se a Vênus fala de coisas que são capazes até de nos acomodar, ou mesmo de nos fazer ter ligação com o outro e colocar o outro muitas vezes ou acima ou no mesmo patamar que a gente, Marte em Touro vai ter muita dificuldade de agir, vai ter muita dificuldade de ter essa ação necessária. Por Touro ser um signo fixo e ainda por cima de terra, é o signo mais denso do zodíaco, porque o elemento já é mais fixo, porque terra, na sua essência, já é mais densa. Ainda por cima é um signo fixo, então é muito de retenção mesmo. E Marte em Touro não age se não tiver muita certeza do que está fazendo. Muita gente costuma falar que Marte em Áries é muito agressivo, mas isso na astrologia em si, levando em consideração só o posicionamento de planeta por signo, não é verdade. Marte em Touro segura muito, ele não tem aquela coisa de Áries, de bateu, levou e já era, e já foi resolvido. Marte em Áries trabalha dessa maneira, ele já faz o que tem que ser feito. Agora Marte em Touro fica deixando para trás, pode ter muita dificuldade de colocar um plano em ação, porque leva em consideração demais aquilo que está em volta, é um signo terreno. E aí quando age também, aí quando estoura, vem da pior maneira possível, porque fica guardando muito. Marte em Áries não guarda, só faz o que tem que ser feito, né? Pelo menos na essência do signo, do planeta por signo. A mesma coisa é Marte em Libra. Marte em Libra espera muito do outro. Ele age melhor quando o outro age junto, sabe? Por quê? Porque, igual a gente conversou, Libra é um signo muito ligado ao outro. Por que Libra é a queda do Sol? Porque o Sol é o nosso ego, nossa individualidade, e em Libra o ego se dobra pelo outro também. Né? Então Marte, que também tem essa coisa da necessidade de ir e fazer, e em Libra ele fica esperando muito o outro. E a mesma coisa. Marte em Libra é muito cortês, por quê? Porque Libra é um signo muito voltado ao outro. Dá muito valor ao relacionamento. Então não vai se expor tão fácil. Mas aí quando perde as estribeiras também, acaba sendo muito mais explosivo do que um Marte domiciliado. Se Marte em Escorpião sabe muito bem as estratégias, sabe como agir de maneira quietinha, né? Porque Escorpião é um signo mudo. Marte em Libra não. Marte em Libra não vai saber se posicionar quando o negócio pega, quando o calo aperta e quando o outro não está disposto a cooperar do jeito que ele precisa. A queda de Marte é Câncer, que é justamente o domicílio da Lua. Lembra que a gente acabou de falar sobre Câncer? Câncer é um signo de água, muito voltado às nossas fragilidades. Imagina só o significador de luta, de esforços, posicionado no signo de cuidado com as fragilidades. Marte ali vai ter muita dificuldade de ser agressivo quando preciso, de ser individual quando precisa, porque Câncer é muito ligado às necessidades do outro. Como a gente conversou, né? Câncer tem essa facilidade de sentir o outro, sentir as fraquezas alheias, ter o cuidado pelas fraquezas alheias, inclusive. Então, Marte em Câncer tem uma tendência muito complicada por se machucar, mas não machuca o outro. De tanto querer manter o outro fora de risco, digamos assim. E Marte em Câncer tem a dificuldade de dar a cara a tapa mesmo. Marte em Capricórnio já tem a exaltação. Por quê? Porque Capricórnio é justamente o que a gente estava conversando lá atrás também. Lembra que Capricórnio é o exílio da Lua, porque Capricórnio é muito voltado às buscas, à estruturação, às conquistas. Marte ali em Capricórnio, ele ganha um timing sensacional. Ele fica mais lento, ele já não tem aquela coisa da pressa de Áries, mas
O Marte em Capricórnio, ele vai fazendo e quando você percebe, ele já fez. Ele não se apressa, mas ao mesmo tempo ele não tem o receio de ir fazendo o que tem que ser feito. Sabe agir sob pressão, na maioria dos casos. Vai depender muito da configuração geral, mas essencialmente é isso. As coisas que exigem mais uma postura mais combativa, elas são bem expressas por Capricórnio de uma maneira assim até que não deixa muito na cara. Porque Capricórnio é um signo feminino, ora. Ele é passivo. Ele não é muito de ficar agindo, de dar a cara, mas ele vai fazendo o que tem que ser feito. E vai fazendo no tempo dele, e quando você vê, já está feito. E agora a gente vai falar de 2 planetas sociais, ao contrário desses que a gente viu até agora, que são planetas pessoais, os luminares. Esses planetas sociais, eles falam mais do nosso ambiente externo, de como a sociedade em si nos trata e como a gente recebe dela, as coisas boas que vêm da sociedade no geral, as coisas mais limitantes também. Então, se Júpiter fala do lado bom, das filosofias, daquilo que nos ensinam, das coisas, das culturas, as religiões, buscas, enfim, que nos são apresentadas por outras pessoas, ganhos grandes, porque se a Vênus fala de ganhos pequenos, Júpiter fala de ganhos grandes. Saturno é o total contrário, ele fala daquilo que limita. Lembra que Marte fala das nossas responsabilidades do dia a dia? Então, Saturno fala de responsabilidades maiores, pesos maiores na vida. Se Marte é o pequeno maléfico, Saturno é o grande maléfico. Se Marte fala das doenças agudas, Saturno fala das doenças crônicas. Se Marte fala dos pequenos problemas e acidentes que dão dorzinha de cabeça, Saturno fala de coisas que nos dão preocupações por muito mais tempo, né? As coisas de Saturno se estabelecem muito mais do que Marte. E Saturno fala muito daquilo da sociedade, o quanto ela nos limita, o quanto o meio externo nos pune ou nos faz ter que esperar o tempo. Saturno é ligado ao tempo, ele é conhecido como Cronos na mitologia grega, enfim. Mas antes a gente vai falar de Júpiter, que é o grande benéfico. Por que Júpiter tem domicílio em Peixes e em Sagitário? Se você reparar, Júpiter tem domicílio exatamente onde Mercúrio não tem. Mercúrio fala das informações racionais, aquilo que a gente estuda e a gente pode passar para uma outra pessoa através da razão. Júpiter vai muito mais além, ele fala de ensinamentos e vivências que são muito mais na prática observados do que fazem sentido para a nossa razão, para a nossa mente. Eles fazem mais sentido para as nossas vivências. Então, a essência de Júpiter nesse sentido é total contrária a Mercúrio. Júpiter fala de fé, de Deus, né? Tem a ver com as bênçãos divinas e tudo mais. E isso tudo foge bastante da nossa limitação racional. Por isso Júpiter tem tudo a ver com Peixes e Sagitário. Sagitário, como a gente conversou já agora há pouco, é a vivência, é a experimentação, é colocar em prática, é aprender com a prática também. E Peixes é o terreno da fé e do otimismo que a gente estava conversando. Sagitário também é um terreno de fé e otimismo. Ele é um terreno de buscas, de acreditar que sempre tem algo mais, tem algo maior para a gente conquistar. E Júpiter tem exaltação em Câncer. Por quê? Porque Câncer, como a gente conversou, é um terreno de fertilidade. Lembra? De movimento e fertilidade. Ali Júpiter consegue estabelecer seus assuntos de multiplicação, porque tudo que Júpiter toca, ele expande, multiplica, ele faz crescer, né? A queda de Júpiter é o signo oposto, que é Capricórnio, que a gente acabou de falar sobre Capricórnio, né? Capricórnio não espera muito as coisas virem do céu. Ele é a exaltação de Marte porque ele vai colocando em prática conforme pode, né? Ele é muito realista, ele é um signo terreno, muito voltado ao que já é fato ou que pode vir a ser logo mais, dada a nossa observação terrena limitada, a nossa visão limitada, né? E ali em Capricórnio, Júpiter se torna limitado por causa disso. É como se essas coisas de ganhos grandes se limitasse à nossa possibilidade, à nossa limitação terrena, né? Se limitasse ao nosso tempo, não se vê muito a fé, se vê mais aquilo que é provável, a partir daquilo que a gente observa. E Júpiter tem o exílio em Virgem e Gêmeos, que são justamente os domicílios de Mercúrio.
Acho que nem precisa explicar o porquê, né? É porque são dois terrenos muito voltados ao lado mental, ao racional, às informações básicas que têm muito ligação com a nossa mente, com a razão, com os nossos neurônios, com a nossa percepção aqui da Terra. Como a gente conversou, Virgem, inclusive, é a queda de Vênus, porque os pequenos ganhos de Vênus fogem, às vezes, da probabilidade terrena que Virgem consegue alcançar. Imagina, então, os ganhos de Júpiter, que são bem maiores e se mantêm por mais tempo, na teoria, pelo menos a princípio. Depois a gente tem Saturno, que é o último planeta visível a olho nu, é o mais lento, e como a gente conversou um pouquinho, ele é o grande maléfico, os assuntos dele, assim como Marte, são mais complicados de lidar. Os efeitos dele são mais duradouros do que os efeitos de Marte, né? Se Marte fala de complicações do dia a dia, Saturno já fala de complicações que se estendem ao longo dos dias ou meses. Ele nos limita também porque nos faz ter que esperar o tempo certo das coisas, digamos assim. Então Saturno ele vai falar de coisas que também são complicadas para a gente, mas que a gente não tem muita autonomia. Se Marte representa coisas que nos fazem ter que agir, Saturno representa coisas que às vezes até nos impossibilitam de agir, para falar a verdade. Fala de alguns malefícios que às vezes até nos imobilizam. E Saturno ele tem domicílio em Aquário e Capricórnio. Você pode perceber que ele é bem contrário ao Sol e à Lua, aos nossos princípios vitais, né? Ao nosso eu interior, aquilo que é capaz de nos erguer e nos fazer brilhar lá fora, o que nos é capaz de dar sucesso, vida. Ele é total contrário a isso. Saturno é ligado à morte das coisas, à frieza das coisas, à aridez das coisas. Então, até por ser o planeta mais que está mais longe da nossa visão, ele fala muito daquilo que está bem distante da nossa vida mesmo, aquilo que se opõe à vida. Não é que Capricórnio e Aquário sejam terrenos de morte, não é necessariamente isso, mas Saturno consegue mais força para lidar suas limitações, porque como a gente conversou, Capricórnio é um terreno muito voltado àquilo que precisa ser feito, né? Muito voltado às responsabilidades, às obrigações. E Aquário é um signo fixo, muito voltado ao coletivo, muito voltado às ordens de fora, né? Ele coloca o ego em detrimento do todo. É tudo que Saturno precisa, né? Saturno fala das limitações que vêm de fora. Saturno fala daquilo que é certo, aquilo que não é certo, os limites que nos são impostos. E Aquário consegue lidar bem com essas coisas. Ao contrário de Leão, que é o ego, né? Que é o brilho do sol ali. Saturno, inclusive, tem queda em Áries. Por quê? Porque Áries é aquela coisa do pioneirismo, de fazer, de agir sob pressão, resolver as coisas, como a gente acabou de conversar, resolver as coisas sem problema nenhum, sem mais delongas. Saturno é total contrário a isso, né? Saturno é aquela coisa da espera, da paciência. E Áries é o vamos resolver aqui agora. Saturno não. Saturno é o vamos resolvendo aos poucos. E haja paciência. Saturno tem exaltação em Libra, justamente porque Saturno é aquela justiça cega. Quando pende demais para um lado, vai pender para o outro também. Quando há exagero de um lado, tem exagero do outro. As consequências elas vêm a cavalo nos assuntos de Saturno, né? E Libra consegue equilibrar melhor aquilo ali. Outro exílio de Saturno é Câncer. Eu acho que dispensa comentários, né? Como a gente já falou bastante sobre Câncer, que é a fertilidade, a vida, o cuidado com as nossas fraquezas. Saturno é total contrário a isso. Saturno são as obrigações, não é mesmo? Saturno são as coisas que a gente precisa fazer no nosso tempo em Terra. Aí a gente tem esses três carinhas aqui, que são planetas geracionais, não são visíveis a olho nu, foram conhecidos há relativamente muito pouco tempo, se a gente for analisar o tempo da astrologia na ativa. Então, há muitas controvérsias com relação ao uso deles. Alguns astrólogos gostam de utilizá-los como estrelas fixas, outros nem fazem uso. Alguns utilizam as regências deles nos signos, outros não utilizam. Na astrologia moderna, se diz que Urano é regente de Aquário, Netuno seria regente de Peixes e Plutão seria regente de Escorpião.
tenho algumas ressalvas com relação a isso, mas a gente pode fazer um vídeo dedicado diretamente a esses 3 geracionais. Sem falar de regências, pelo amor de Deus, me recuso. Não vejo regência nesses planetas, mas enfim, cada um com o seu estudo, a sua escola, né? Enfim, isso daí fica para um outro vídeo, se vocês quiserem. A gente pode falar sobre a essência mais abstrata que esses 3 planetas têm, ao contrário dos 7 planetas visíveis a olho nu, ao contrário das atribuições que são dadas, né? A gente vê, inclusive, que muitas características, por exemplo, na moderna se dá muitas características a Urano que, na verdade, são de Marte. Muitas características dadas a Netuno, na verdade, são da Lua, ou mesmo de Júpiter. Muitas características dadas a Plutão a gente vê que são de Saturno. Mas, enfim, mesmo assim a gente pode falar da essência mais abstrata deles, da maneira diferente com a qual eles são vistos. Se tiver interesse, a gente faz um vídeo sobre isso sem problema nenhum. Você já está conseguindo enxergar agora os planetas ali dentro do mapa astral? E os signos? Já deu para ter uma ideia mais ou menos da essência de cada um deles? E também dos planetas? Nessa primeira parte do vídeo, o intuito era esse, para que a gente possa agora, numa parte 2, falar sobre as casas e sobre essas linhas. Fora as casas, se você perceber, tem linhas ligando os planetas, que são os chamados aspectos. É graças aos aspectos que a página ganhou o nome de Aspectar Astrologia, né? Nada mais é do que lidar com as interações que os planetas fazem. Os planetas nos signos são só uma partezinha do mapa astral, ainda tem muita coisa para a gente ver. Iria ficar um vídeo imenso se eu fosse ver tudo ao mesmo tempo. No próximo, então, a gente vai falar das casas e dos aspectos, por que os aspectos acontecem, como eles acontecem. Talvez eu tenha que dividir em mais de uma parte, mas eu prometo que na próxima, pelo menos sobre as casas, a gente vai falar. É porque é muita informação. Se você tiver alguma dica de como pode ser feito o próximo vídeo, alguma crítica de alguma coisa que aconteceu nesse vídeo e que num próximo poderia ser cortada ou evitada para que a informação chegue de uma maneira mais clara até vocês, é só me falar. Eu espero que tenham gostado das informações até aqui e que estejam comigo no próximo também, para a gente falar um pouquinho mais sobre esse desenho aqui, falar um pouquinho mais sobre astrologia. Beleza? Até uma próxima, então.